Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Marcos? Ah, eu não tô te vendo direito. Tá escura a imagem aí. Tudo bem? Tá sem som aí, Marcos. Não estou te ouvindo. Estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu não estou tendo retorno de vocês. Se alguém dizer que está ouvindo, só para a gente começar a aula. Ok, então, pessoal. Então, boa noite aí para os que já chegaram aqui. Talvez ainda nem todos chegaram. Ok, então vamos dar sequência, então. Ok? Então, já que vocês estão me ouvindo, então, boa noite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? A gente está vivendo uma situação bem complicada, né, nessa quarentena. Então, muitos estão aí isolados, né, nas casas, nas nossas residências, né? E então a gente tem feito algumas aulas, eu gravei algumas aulas para vocês, explicando um pouco da matéria. E agora a gente vai fazer hoje uma aula ao vivo, né? Tirar algumas dúvidas, tá, do conteúdo que a gente falou até agora, especialmente da DRE, ok?
E se alguém tiver alguma outra dúvida, também vocês podem me contactar aqui, me chamar aqui, tanto aqui na aula agora, como também pelo WhatsApp, ok? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer uma explicaçãozinha aqui das nossas atividades, ok? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Só para me saber. E aí, estão vendo? Está tudo tranquilo? Então, eu passei para vocês lá um slide, né, logo no começo do semestre, desse livro aqui de contabilidade básica. Então, eu deixei um slide aí para vocês, que é esse aqui, ó. Então, esse slide, ele tem aqui os diversos assuntos, né, do nosso livro aí da bibliografia básica, ok? Que pode servir de apoio para vocês aí durante esse período para vocês estudarem. Então, o slide, aquele outro livro, né, que eu disponibilizei também um livro para vocês, um livro em PDF, ok? Então, esse livro também pode ser utilizado aí para complementar, né, o que nós estamos estudando aqui na disciplina, ok? Então, eu deixei esse livro aqui também para vocês, ó. E esse livro aqui também de contabilidade básica, né, que tem também alguns conteúdos aqui que a gente está estudando. Então, eu pedi para vocês darem uma estudada para a nossa aula, né, aqui de uma unidade. Então, a gente tem aqui a aula 9, por exemplo, demonstração do resultado do exercício. E depois a gente vai começar a introduzir, né, o conteúdo aqui sobre noções de débito e crédito, ok? Então, em relação à nossa aula anterior, em relação à DRE, né, eu tinha deixado para vocês lá o material, mas eu vou explicar aqui para vocês esses conceitos da DRE, para que a gente possa dar sequência aqui no conteúdo. Okay? Então, estou passando aqui esse PDF do livro. Eu já tinha deixado ele explicado, mas vamos passar ele rapidamente aqui, a questão da apuração do resultado, tá? Então, nós vamos pegar aqui dessa página 36 aqui do livro e vamos falar um pouquinho a respeito dela. Então, o que acontece? Quando a gente fala em apuração do resultado, né, a gente está tentando buscar dentro das empresas, né, o que ela teve, né, vamos dizer assim, durante um determinado período. Então, normalmente a gente pega ali durante 30 dias, né, um mês fechado, por exemplo, o mês de janeiro, fevereiro, março, e a gente apura o resultado daquele mês dentro daquele exercício social. Então, a DRE ela é um resumo ordenado dessas receitas e despesas do período. Então, conforme eu tinha pedido para vocês entrarem lá no site da Bolsa de Valores, né, na B3, para vocês pesquisarem uma DRE. E aí eu queria que vocês vissem, né, como que é a estrutura dela naquela primeira atividade que a gente pediu. Já nessa segunda atividade, eu passei de 2 exercícios para vocês tentarem montar esse exercício. Então, na sequência aqui, eu vou mostrar o resultado dessa atividade, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente está falando nessa apuração de resultado, né, nós estamos fazendo aqui um encontro, né, como eu passei na aula passada, dessas receitas e despesas do período. Né? Então, a gente está fazendo esse encontro de contas. Então, é uma estrutura ordenada, né, em que a gente vai tirando das receitas, a gente vai deduzindo as nossas despesas e os custos daquela atividade. Tá bom? Então, a DRE, né, ela é feita através de um regime, vamos dizer assim, de competência.
Então, a gente apura, né, o resultado dentro do período do mês. Então, ou seja, do dia 1º, né, ao último dia do mês. Então, fevereiro é diferente, março, né? Então cada mês tem lá 28, 29, 30, 31 dias, dependendo do mês e do ano que a gente estiver trabalhando. Tá? Então a gente vai confrontar dentro desse período, né, que é as receitas auferidas nesse período, ou seja, independente do pagamento ou do recebimento dela, das despesas ou do recebimento das receitas. Então a gente vai confrontar, né, pelo regime da competência dentro desse mês, ok? Bom, quando a gente fala em regime de caixa, aí sim a gente está comparando as entradas e as saídas dessas despesas, ok? Até aqui alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Isso aqui a gente passou na aula anterior, eu deixei gravado, né, esse vídeo para vocês, desse slide aqui, desse material, ok? Diga, quem gostaria de falar? Não? Tranquilo? Ok. Então, o que eu queria mostrar para vocês até aqui nesse momento, né, é essa estrutura da DRE em que a gente está trabalhando. Tanto a questão do regime de competência como o regime de caixa. Então, as entidades que a gente estudou até agora, lá na Bolsa de Valores, por exemplo, todas elas utilizam o regime de competência. É aquilo que a gente tem de receita, independente de eu estar recebendo ou não essa receita. Okay? Então, eu reconheço ela dentro da minha DRE. Agora, nesse aspecto, né, eu passei para vocês 2 exercícios. Então, eu tinha passado uma listinha de exercício. Nessa lista de exercício, eu tinha ele colocado, o primeiro, de forma, vamos dizer assim, bagunçado. Né? Então, os valores, né, que era o exercício número 1, ele já estava todo apurado, né? A DRE estava toda apurada, e ela só precisava, vamos dizer assim, encaixar, né, os valores nas contas, na sequência que é a estrutura do DRE. Por isso que eu tinha pedido para vocês darem uma olhada lá no site da B3 e no nosso próprio material que a gente postou. Né? E aí, o que acontece? Nesse exercício número 1, o objetivo que eu tinha aqui é que vocês encontrassem a sequência lógica. Então, como a DRE ela é uma demonstração que ela inicia, né, através das receitas e vai sendo deduzida, né, os seus custos, as suas despesas, até chegar lá no lucro após o imposto de renda, então a gente precisaria colocar, né, ela em ordem. Né? Então, a gente iria iniciar esse exercício pela vendas líquidas. Né? Nesse exercício aqui, eu já parti das vendas líquidas, a gente não colocou as vendas brutas. Né? Então, a gente já partiu pelas vendas líquidas. Então, a primeira conta que eu tinha que agrupar aqui, colocar, né, começar a montar minha DRE, era por essa aqui, pelas minhas vendas líquidas. Né? Então, eu começaria com essa conta aqui, ok? Deixa eu montar um pouco aqui. Então, eu montei aqui na sequência, eu coloquei logo aqui embaixo o meu gabarito, tá vendo? Então, eu comecei com minhas vendas líquidas. Né? Então, a primeira conta que eu fui separando ali daquele exercício e colocando em ordem. Dessas vendas, eu teria que deduzir o quê? Os custos das minhas vendas. Né? Então, eu tive as vendas e tinha os custos. Então, eu venho aqui, identifico, né, a minha conta aqui, custos, tá? Que é essa aqui. E aí eu pego esse valor e vou colocar. A partir do momento que eu coloquei os custos aqui, ó, então eu tive minhas vendas, eu tirei os custos, então é uma conta dedutível. Né? Então, a DRE começa com a receita, com as vendas e tira os custos. Então, 50.570 menos os 22.800, eu já ia encontrar aqui, ó, o lucro bruto, 27.770, que já estava calculado aqui, tá vendo? Já estava também aqui na sequência. Tá? Então, era essa outra conta aqui. Aí, depois dessa, eu tinha que fazer alguns agrupamentos. Então, eu tinha, por exemplo, as despesas aqui, ó, administrativas, né? Eu tinha despesas com vendas, okay?
e depois eu ia encontrar aqui um resultado, né? Então, a gente teria aqui, ó, que acrescentar, né, nesse DRE as despesas administrativas, aqui 9.120, e as despesas com vendas 12.750. E aí a gente encontra aqui o lucro operacional, né, nesse exemplo que a gente trabalhou aqui, né? Aí, na sequência, eu tenho aqui nessas contas, né, que eu elenquei aqui, eu tenho receitas e despesas não operacionais. Então, eu tenho essas duas contas aqui, receitas e despesas não operacionais. Então, eu venho e acrescento elas aqui. Então, as despesas com sinal negativo, né, e as receitas com sinais positivos, com sinal positivo. E aí eu já encontraria aqui o meu lucro antes do imposto de renda, de 5.590. Então, é o resultado que eu encontro aqui. Aí, na sequência, a gente tinha o valor do imposto de renda, então colocaria o 1.750, e eu encontro o lucro depois do imposto de renda, né? Então, e aí, sobrava só a conta de participações diversas aqui, no caso 1.000, e aí a gente chegou aqui no lucro de 2.840. Então, esse exercício número 1, ele só precisava ser colocado, né, as contas agrupadas e colocadas na sequência lógica da estrutura do DRE. Okay? Agora eu quero saber quem tem dúvidas, perguntas. Oi, quem falou? Eu não escutei direito. E aí, dúvidas, pessoal? Ô, professor. Oi. Travou a tela, a gente não consegue ver você fazendo as contas. O pessoal tá colocando no chat, não sei se você tá conseguindo ver. Não, não vi o chat, não. A gente só consegue ver as suas pastas. Eu não sei se você tá entrando em outro lugar para poder fazer os cálculos. Não, estava na planilha do Excel aqui aberto. Então, a gente não tá conseguindo ver. Acho que travou nas pastas. Tenta mexer aí para ver se funciona. Eu não sei por que não tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Agora foi, professor. Vocês estão vendo aqui? Agora dá para ver. Tá, então estão vendo essa pasta aqui agora. As pessoas estão colocando no chat que tá todo mundo conseguindo ver, professor. Pode continuar. Ah, ok. Então, ó, vamos voltar aqui então. Então, a gente tinha aqui a DRE, ok? E nessa estrutura da DRE, a gente tinha no exercício número 1, essas contas elencadas aqui. Elas estavam desorganizadas. A gente precisaria somente organizar elas numa sequência lógica da DRE, ok? Então, qual seria essa sequência? Ó? Eu teria aqui a DRE começando com as vendas líquidas, ok? 50.570, tiraria os custos das vendas e encontraria um lucro bruto 27.770, ok? Depois eu teria despesas administrativas, 9.120, menos despesas de vendas, 12.750, ok? Aí depois eu encontraria o lucro operacional. Então aqui no meu aqui, ó, eu fiz tudo com fórmula. Então eu peguei aqui, ó, o 27.000, tirei as despesas administrativas, despesas de vendas e encontrei o lucro operacional, ok? Depois na sequência
eu tinha despesas não operacionais e receitas não operacionais. Então, aqui, o que eu faço? Ó, eu pego o meu lucro operacional, subtraio, né, as minhas despesas e somo as minhas receitas. E aí eu encontro um resultado aqui de 5.590 antes do imposto de renda. Ok? O valor do imposto de renda foi dado, tá? Então, a gente usa esse valor aqui, 1.750. Então, desse lucro antes do imposto de renda, eu tiro o imposto de renda, encontro o lucro depois do imposto de renda. Então, aqui pode ser feito uma fórmula, né? Tiro esse valor aqui, 3.840. Aí eu tinha dado os dados das participações de R$ 1.000 e tiro mais esse valor aqui, né, de 3.850, tiro menos 1.000 aqui. Aí eu encontro 2.840. Então, essa aqui era a estrutura, né, da DRE, que ela já estava pronta, era só vocês organizar a sequência dela dessas contas. Okay? Quem tem dúvidas aqui, pessoal? Quem quer fazer alguma pergunta? Aqui no chat, deixa eu ver aqui. Tranquilo? Ok, então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para o exercício 2. Né? Então, o que a gente tinha no exercício 2? O exercício 2, eu tinha colocado algumas contas, só que já elas mais, vamos dizer assim, sintéticas. Aqui no exercício 1. No exercício 2, elas estavam mais analíticas. Então, eu tinha esses valores aqui, ó, que foram dados. Então, eu dei lá uma despesa de água, aluguel, custos de vendas, despesas financeiras, encargos, energia elétrica, participações do exercício anterior, receitas financeiras. Coloquei aqui ó, sacolinhas e embalagens, salários, telefone, internet e vendas líquidas. Então, nesse outro exercício, o que era para vocês fazerem? Baseado nesse modelo anterior, né, vocês poderiam montar, né, vamos dizer assim, a DRE, estruturar essa nova DRE. Da mesma forma que a anterior, eu começaria com as vendas líquidas, né? Pegaria as minhas vendas líquidas e colocaria aqui na primeira conta. Eu teria aqui, vendas líquidas 15.000, começaria com ela. Depois, eu teria aqui, dentro dessas outras contas, eu tenho o custo de vendas, 7.000. Então, colocaria aqui os custos com vendas. E aí, usando a estrutura anterior, eu já tenho o lucro bruto. Então, eu tenho aqui, ó, 15.000 menos 7.000, dá o meu lucro bruto. Ok? Na sequência, né, eu teria aqui o grupo de despesas administrativas. No exercício 1, a gente deu elas ó, todas agrupadas. Então, todos os valores estavam numa única conta. E no outro grupo, despesas com vendas. Aqui, né, no exercício 2, eu dei os valores. Então, o que eu gostaria que vocês tivessem feito? Colocasse, né, um grupo de despesa administrativa e colocasse embaixo dela todas as demais despesas. Ó. Energia elétrica, aluguel, água, telefone, internet, salários e encargos. Algumas pessoas entraram em contato comigo, né, pelo WhatsApp, e estavam em dúvida em relação aos encargos. Esses encargos aqui ó, são encargos sobre a folha de salários. Então, aqui entra o INSS, FGTS, por exemplo, que incidem sobre a folha de salários. Então, ele entraria aqui dentro do grupo de despesas administrativas. Tá? Então, acrescentaria todas essas contas aqui, né? E somaria essas contas aqui no grupo de despesas administrativas. Aí, no outro grupo da sequência, eu criaria as despesas com vendas. Seria sacolinhas, embalagens aqui. Né? Então, eu teria aqui despesas
com vendas, R$50. E aí eu encontraria o meu lucro operacional. O lucro operacional é lá. Meu lucro bruto, 8.000, menos as despesas administrativas, menos as minhas despesas com vendas, né? Então, eu encontraria aqui o meu lucro operacional. Ok? Muito bem. E aí, no exercício anterior, eu dei receitas e despesas não operacionais. Nesse aqui, eu coloquei receitas e despesas financeiras. Então, tem autores que classificam, né, essas receitas e despesas dentro aqui da parte operacional. E tem autores que deixam separado também. Tá? Então, a gente acha das duas formas. Eu preferi deixar aqui separado para evidenciar melhor isso para vocês, tá bom? Então, o que a gente fez aqui? Então, eu tinha as despesas, coloquei aqui 6,60 e uma receita financeira de 13,20. Né? Então, o que eu encontrei aqui? Peguei o meu lucro operacional, tirei os 6,60 e adicionei os 13,20. Né? E encontrei um lucro, antes do imposto de renda, de 5.500. Entretanto, nesse exercício, eu não informei para vocês o valor de imposto de renda. Então, ele poderia ser calculado, né? Ou simplesmente deixado a linha em branco aqui, né? Porque a gente não falou nada de alíquota de imposto de renda, né? Então, agora, a alíquota, né, do imposto de renda que a gente tem aqui no nosso país, para as empresas, ela começa em 15%. Então, a alíquota básica, né, ela é 15%. Do imposto de renda das empresas. Porém, se essas empresas tiverem um lucro acima de R$20.000 por mês, ele incide um adicional de 10%. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente poderia calcular ou simplesmente deixar do jeito que está. Né? Então, como eu não falei nada para vocês, então deixaria em branco aqui a linha, por exemplo, do imposto de renda, e aí eu deixaria o meu lucro depois do imposto de renda seria exatamente o mesmo valor que eu tenho aqui em cima. Mas eu poderia calcular, se eu quisesse calcular, ó, pegaria 5.000 aqui vezes 15%. Encontraria aqui um valor de 825. Mas se vocês não fizeram, não tem problema nenhum, porque eu não falei para fazer isso aqui. Tá? Então, eu tenho aqui meu lucro, então agora 5.500. Aí eu dei um valor lá de participações, 2.675, e aí meu lucro líquido de 2.825. Tá? Então, esse que era o gabarito desse exercício. Tá bom? Então, esse aqui, ele tinha um pouco mais de dificuldade, porque vocês não tinham, né, os valores, tinham que calcular. Por isso que eu dei o primeiro com uma estrutura já só desorganizada, para vocês terem uma noção para poder fazer esse segundo exercício. Ok? Agora, estou aí à disposição de vocês para esclarecer dúvidas. E aí, estou tranquilo? Nada? Ninguém quer falar nada, perguntar nada? Professor, o povo está falando aqui no chat que está todo mundo entendendo, que ninguém tem dúvida. Porque eu não sei se você consegue ver o chat. Eu até estou com uma aqui, mas está do ladinho aqui, ó. Colocaram aqui. Tranquilo, tranquilo. Ok. Então, maravilha, pessoal. Para a aula de hoje, né, eu deixei lá no portal, coloquei agora há pouquinho antes da gente começar a nossa aula, eu disponibilizei 2 listas de exercício, tá? Esta lista aqui, ó, deixa eu ver lá. 2 listas de slides, tá bem. Então, são 2 listinhas de exercício de fixação do conteúdo que a gente estudou até agora, tá? Então, ele inclui aqui vocês estão vendo na tela, né? Então, inclui aqui, ó, o conteúdo que a gente viu, tá, nas aulas anteriores.
Então, tem duas listas aí, uma sequência. Professor, então... Oi. Eu acho que travou a tela de novo, porque tá no exercício 2. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tem que... Vê se agora tá vendo. Foi. Tá. Ele tem que fazer por arquivo. Não é automático. Vai acabar nosso tempo, tá? Nós temos poucos minutos aqui para acabar a nossa aula. Então, vai a contagem regressiva agora de 10 minutos. Então, o que acontece? Ó, eu deixei, eu postei agora há pouco para vocês, antes das 7 horas. Está lá em atividade pós-aula, ok? 2 arquivos com uma listinha de exercício, tá bom? Então, essa lista, ela tem questões aqui de alternativa. Então, ela dá os dados aqui, por exemplo, em cima aqui, ó, caixa, capital, duplicados. Então, aqui está um exercício de reforço de balanço, ok? E naqueles conceitos que a gente estudou lá atrás, nas primeiras aulas, de bens, direitos e obrigações. Então, você vai olhar aqui as contas e os saldos que tem nesse exercício, né? E ver qual que está a alternativa correta, que dá o valor exato. Na questão 2, baseado na mesma anterior, ele pede qual é o valor do patrimônio líquido. Então, você monta com esses dados aqui, separa o balanço patrimonial, né? Então, você põe os bens e direitos de um lado esquerdo, as obrigações do outro lado, e monta o balanço. Ok? E aí você vai respondendo as questões. Então, na primeira, ele pergunta bens, direitos e obrigações. Na segunda, ele quer saber o valor do patrimônio líquido, né? Na questão 3, pergunta aqui, ó, qual o valor, né? Você assinalar a alternativa, ó, incorreta, ok? Então, ele fala, ó, o valor do capital próprio da empresa valor do capital terceiros, capital à disposição. Então, aqueles conceitos que a gente estudou lá nas aulas anteriores. Então, uma forma da gente dar uma revisada nesses conceitos, ok? Nesses exercícios aqui. Depois, aqui também, né, a questão 4, ele fala as alternativas abaixo, né? Estão corretas no que diz respeito à classificação de bens, exceto, então fica atento que ele está pedindo a exceção. Okay? Na questão 5, assinale a alternativa que representa uma obrigação exigível, né? Então, o que é uma coisa exigível? Seria uma coisa que a empresa tem, né? Como que ela vai ter que, vamos dizer assim, arcar com esses valores, ok? Questão 6, assinalar a alternativa que representa um direito. Questão 7, as alternativas abaixo representam o capital próprio de uma organização, exceto, então, qual a conta que não está vinculada, ok? Questão 8, ó, estoque de mercadorias e impostos a pagar correspondem, respectivamente, a escolher qual que é a alternativa. A questão 9 diz respeito à situação líquida, ela é negativa, né, quando o ativo total né, então isso aqui é uma questão que foi adaptada de um concurso, né, de técnico do Tesouro Nacional. Então, aqui para vocês verificarem. Depois, tem uma outra lista, um outro arquivo. Eu acho que você não vai ver ele. Eu vou ter que fazer um novo share desse aqui. Mas eu estou começando a aprender a manha disso aqui. Então, aí tem essa outra listinha aqui, mais alguns exercícios. Igual que a gente fez nas primeiras aulas, classificar bens, direitos e obrigações, tá? Então, coluna da esquerda, coluna da direita. Então, aqui, ó, na relação abaixo, teremos contas que representam componentes patrimoniais. Então, identifique cada uma delas, assinalando na coluna da esquerda bens, direitos e as obrigações. Então, aqui à esquerda, você vai pode escrever aqui bens, direitos, obrigações. Na coluna da direita, identifique ainda se o elemento faz parte do ativo,
do passivo ou do patrimônio líquido. Tá? Então, só classificar aqui do lado, é bem tranquilo. Tá bom? E esse outro aqui, né? Então, aqui agora a gente vai montar, né, um balanço. Né? Então, você vai montar um balanço para a empresa Mundo Novo Distribuidora de veículos aqui novos usados. Ela inicia suas atividades no dia 1º de 1 de 2007 e projeta seu primeiro balanço em 31 de janeiro. Então, nesse período, ó, ela teve os seguintes fatos listados abaixo. Então, com base nesses fatos aqui, separo o que é ativo, o que é passivo e calculo o patrimônio líquido dessa empresa, né, transcrevendo os valores para um demonstrativo aí do balanço patrimonial. Tá? Então, são esses exercícios, é uma listinha de reforço, né, do conteúdo estudado até agora. Então, eu peço que vocês façam essa lista de exercício e postem ela no portal. Eu vou abrir uma atividade lá, com prazo até o dia 21, eu sei que é feriado, né, nós não vamos ter aula na semana que vem, né, porque estamos ainda no feriado, e vamos ficar aguardando, pessoal, essa semana a gente deve dar aí um retorno para vocês em relação ao como que vão ficar as nossas atividades aí para as próximas semanas, tá bom? Porque a gente tinha aí o prazo, né, nosso de aula ficou previsto até o dia 22, então o Estado está em quarentena até o dia 23, então a gente teoricamente retornaria dia 23, mas a gente vai aguardar uma posição aqui da instituição, a gente deve passar em breve para vocês aí, né, essa informação, então vocês devem receber essa informação aí da professora, né, coordenadora do curso de vocês, né, a Karina, e aí a gente vai ter como que vai ficar as nossas aulas para as próximas semanas, tá bom? A princípio, a gente não vai ter prova, a P1, né? Não vamos ter P1, e ainda não recebemos aí uma instrução de como que a gente vai fazer em relação a essa prova, se vai ter uma prova só, se vai ter prova de trabalho, a gente ainda não temos, ainda nós não temos essa definição, tá bom? Mas eu creio que até o final da semana agora a gente já tem alguma informação para passar oficialmente para vocês. Ok, pessoal? Nós temos ainda 2 minutos aí para acabar o nosso tempo aqui da aula. Eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas, perguntas. Ninguém? Tudo tranquilo? Tudo claríssimo. Muito bem. Obrigado a vocês, né, pela participação aqui na nossa aula, né? É um pouco estranho, né? Eu não ver vocês, né? A gente fica falando aqui sem ver, é muito estranho, né? Mas tudo bem, faz parte do nosso aprendizado, né? Todos nós estamos aprendendo, né? Eu também ia dar aula online, gravar videoaulas, né? Todos nós esperamos aí que em breve nós estejamos todo mundo junto ali novamente para a gente fazer as nossas interações e estar mais próximo um do outro. Tá bom, pessoal? Então, obrigado, boa semana. Tendo dúvidas, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Eu vou colocar lá fórum, lá, né? A nossa coordenadoria pedagógica pede que a gente abra fórum nas aulas. Eu vou abrir lá, né? Caso alguém queira participar por lá, eu estou à disposição também. Eu gosto mais do WhatsApp, que é mais rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Vocês podem me chamar, a gente pode marcar um Skype ou mesmo uma conversa pelo Zoom, tá bom? E aí a gente vai tirando dúvidas de vocês, ok? Então, obrigado, boa semana para todos vocês, tá bom? E estamos aqui à disposição.